e amém. Amados, se você anota, o tema da palavra de hoje é visão. Visão. Abre para mim, fazendo um favor, Joel capítulo 2, verso 28. Joel capítulo 2, verso 28, nós temos aqui um verso que é importante para nós. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Depois disto, o quê? Derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Bom, quando nós falamos de visão, nós falamos da qualidade ali, de ver algo, humanamente falando, visão é ver com os olhos, mas espiritualmente, eu quero levar você para o canal espiritual. Nós temos visão espiritual. A palavra de Deus diz que após o derramamento do Espírito, os jovens teriam visões. E essa visão não é uma visão que ele está falando da visão natural. Ele não está falando de algo que é terreno. Ele está falando de algo que é espiritual. Porque eu quero que você entenda que eu e você como cristão, nós precisamos aprender a desenvolver a visão espiritual. Porque é exatamente a visão espiritual que vai nos dar clareza para que nós tenhamos a direção, para que nós tenhamos exatidão na tomada de uma decisão, para que nós possamos ser independente do que nós estejamos sentindo ou pensando. Olha só, igreja, presta atenção no que eu quero que você entenda. A grande tragédia da vida do homem de Deus, presta atenção nesse conceito aqui. A grande tragédia na vida do homem de Deus não é quando ele cai pelo seu pecado, mas é quando ele perde a capacidade de visão espiritual. Por que eu quero que você entenda isso? Porque visão espiritual é você ter clareza da decisão, da direção, da forma que você deve proceder, independente do que você esteja sentindo ou pensando. Então, isso para nós é muito importante. Visão espiritual. Deixa eu dizer algo para você. Você pode estar participando, você pode estar andando, cronologicamente falando, crescendo no tempo cronológico, mas essas coisas não necessariamente garantem que você desenvolva a visão espiritual. A visão espiritual, ela é desenvolvida a partir do momento do preenchimento, da permissão, da manifestação do Espírito na sua vida. Você já vai entender um pouco mais sobre isso. Então nós precisamos entender que antes de qualquer conquista natural, Deus, Ele abre os seus olhos espirituais. Por quê? Para o homem de Deus, a visão espiritual que o conduz a uma realidade natural. Eu entendo um princípio e eu quero que você coloque esse princípio no seu estilo de vida. O natural não rege o espiritual, é o espiritual que rege o natural. Nada que acontece na terra sem que antes passe pelo crivo espiritual. Você precisa entender que todas as coisas que aqui acontecem, antes passou pelo crivo espiritual, ou seja, tem a sua influência espiritual. Então seria uma loucura você viver uma vida natural, sem que houvesse um entendimento, ou melhor, houvesse uma visão espiritual. Você erra na atitude, nas decisões que você toma dentro do teu casamento, porque você não tem uma visão espiritual. Você erra na sua decisão de profissão, de finança, de escolha, de destino de vida, quando você não tem uma visão espiritual, porque você é guiado apenas pela visão natural. Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 1, coloca para nós, para que você entenda. A visão espiritual, ela é essencial. Presta atenção aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo
o que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Olha só que interessante, a fé não se fundamenta em cima da nossa visão natural, mas a fé se fundamenta em cima de uma visão que é o que, igreja? Que é o que, igreja? Espiritual. A nossa fé, ela não fundamenta-se em cima do que eu estou vendo. A minha fé, ela está construída em cima da minha visão espiritual. Tudo o que eu faço, tudo o que eu desempenho, é importante. E você e eu precisamos entender isso. Isso é de extrema importância. Então nós precisamos entender isso. Visão espiritual, ela te conduz ao propósito que Deus tem para você. O que eu quero que você entenda? Quando você tem visão espiritual, você entende o que Deus tem para a sua vida. Você entende o que Deus espera de você. Quando você não tem uma visão espiritual, você toma as suas decisões pela visão humana. Você escolhe aquilo que seria melhor para você. Mas olha só, eu quero fazer um parênteses aqui. Nem tudo que é melhor para você condiz com a visão que Deus tem a seu respeito. Existe um livro que eu li há algum tempo atrás, Do Bem ou de Deus? Tem muitas coisas que nos faz bem, mas não é de Deus. Tem muitas coisas que nos agrada, mas desagrada a Deus. Aí você pergunta assim, mas pastor, como que alguma coisa pode me agradar e desagradar a Deus? Simples. Se você encontrar com alguém que foi, conversar com alguém que cometeu um delito, seja ele em qual espécie, ele vai estar satisfeito pelo sucesso daquilo que ele cometeu. Está fazendo bem para ele, mas fez mal para o outro. Então, eu preciso ter uma visão espiritual se aquilo que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, é realmente a visão que Deus tem para a minha vida. Então, visão espiritual, ela te conduz ao propósito. A pior coisa que pode acontecer a um cristão é ele viver sem visão espiritual. E quando eu falo cristão, meu irmão, não remeta isso a quem está fora da igreja, remeta a mim e a você. A pior coisa é quando alguém vem para um culto, quando alguém vem para o momento do louvor, para o momento da adoração, para um culto, e ele senta nessa cadeira como eu e você sentamos, e ele não é capaz de enxergar espiritualmente como Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo, o que Deus está pedindo dele, o que Deus está desejando dele. Isso é a pior coisa que pode acontecer a mim e você. Não entender como Deus está se movendo. E eu quero mostrar para você alguns sinais quando nós começamos, mesmo estando dentro da igreja, nós começamos a perder a visão espiritual. Um dos sintomas, imediatismo. Nós estamos dentro da igreja, mas nós queremos o milagre urgente, nós queremos a cura imediata, nós queremos a resposta para o dia de ontem, nós não temos mais paciência, nós nos humilhamos, colocamos nossos joelhos no chão, mas nós queremos que Deus nos responda no nosso tempo. Imediatismo. Nós estamos dentro do altar, de fronte, nós estamos com a oportunidade de ter o abençoador ao nosso lado, porém nós perdemos a visão espiritual, e nós queremos que Ele haja no nosso tempo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, sim ou não? Quando eu sou imediatista, eu perdi a capacidade de entender a visão espiritual, porque eu quero que Deus faça no meu tempo. Outra coisa, ganância. Deus me prospera, Deus faz isso, Deus abre aquilo, Deus fecha aquilo, Deus prospera eu, faz com que aquilo seja abençoado. Meu irmão, amém. Mas a pergunta é, Senhor, se eu prosperar nessa área da minha vida, eu estou em sintonia com a visão que o Senhor tem para mim? Isso não será para minha destruição? Isso não será para o meu afastamento do altar? Uma pergunta que eu faço sempre: se você tivesse hoje 10 vezes mais do que você tem, você estaria hoje no culto? Se você ganhasse 10 vezes mais do que você ganha, tivesse 10 vezes mais condições positivas do que você estaria num culto num domingo à noite? Sim, pastor, eu estaria. Glória a Deus, visão espiritual ainda está regendo a sua vida. Mas quando a gente começa de uma certa maneira a prosperar,
pode ver que na maioria das vezes, me perdoa meu irmão, não quero afligir ninguém, aquela mesma prosperidade te rouba a visão espiritual, te leva para um ambiente que você não tem mais tempo para o altar. Você perde a visão espiritual mesmo em meio a uma bênção que você está vivendo. Você entende o que eu estou dizendo para você, sim ou não? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Quando você perder a sua visão espiritual, você começa a perder tudo. Então, falei imediatismo, ganância, orgulho, soberba, andar pelos prazeres, isso é complicado. Para que tudo isso se dissipe, basta que apenas os olhos espirituais se abram. Existe um texto bíblico que diz exatamente isso. Que quem convence o pecador do seu pecado, quem é a igreja? Quem é a igreja? O Espírito Santo. Preste atenção nisso. Porque você é homem, você pode ter a melhor tese, a melhor explicação, o melhor conceito, você pode explicar como 1 mais 1 é 2, se a pessoa não tiver os seus olhos abertos espiritualmente, ele vai continuar vivendo no pecado. Você entendeu o que eu falei para você, sim ou não? Quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Como? Quando o Espírito Santo abre os seus olhos e ele vê que aquilo que ele está vivendo é errado. Não basta eu falar, não basta você falar, é o Espírito Santo agindo nele que faz com que ele transforme a sua vida. Quando os olhos espirituais se abrem, ele verdadeiramente vive aquilo que Deus tem para ele. Mateus capítulo 15, verso 16, deixa eu ver, esse texto eu não usei no período da manhã, deixa eu ver se eu estou certo. Ele fala exatamente de um conceito muito poderoso que tem a ver com visão. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque de um por um não vai dar certo. Só um minuto, igreja, esse texto aqui não estava... Não, estou enganado. Mas o texto diz exatamente isso. Esse povo, eles veem, eles ouvem, mas eles não compreendem com o coração e dessa maneira eu não os posso curar. Quem fez a primeira menção foi Isaías. A segunda menção vem com Jesus falando sobre o mesmo texto. Ele diz exatamente isso, quando não se abre os canais, as portas espirituais, visão, audição e o coração quebrantado, o Senhor não pode curar aquela pessoa. Você certamente deve conhecer muitas pessoas que já leram muito a Bíblia, mas não tiveram a sua vida transformada. Por que que isso aconteceu, igreja? Porque na verdade nós precisamos da questão espiritual. Nós precisamos estar atento, nós precisamos colocar a nossa vida ali de uma maneira que nós tenhamos nossos olhos espirituais abertos, nossos ouvidos abertos e o nosso coração sensível para compreender. A visão espiritual, ela é uma fonte de vida para você, ela é uma fonte de força para você. Quando você tem visão espiritual, você chega mais longe. Quando você tem visão espiritual, você resolve os conflitos mais rápido. Quando você tem visão espiritual, você toma as melhores decisões. Se você perder a sua visão, você perdeu tudo. É como se você estivesse em um caminho e o farol do carro queimasse e você não tem claridade nenhuma. É como se você estivesse num quarto e a luz se apagasse. Quando você não tem visão espiritual, você pode dizer, eu sou de Deus, eu amo a Deus, mas a questão é, mas qual a direção que você vai seguir? Como que você vai caminhar? Como que você vai se posicionar, meu irmão? Eu preciso que você entenda isso. Eu quero te dar 3 ambientes que você precisa ter a sua visão espiritual aberta. Primeiro, visão espiritual em relação ao mover de Deus. Segunda coisa, ter visão espiritual a respeito de como Deus te vê. E terceira coisa, visão espiritual com a parte sistêmica, com o todo, com o ambiente que está acontecendo. Eu vou tocar sobre esses 3 pontos com você.
Visão espiritual, para que você entenda o mover de Deus. Abre para mim fazendo um favor, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Olha que interessante esse texto aqui. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção do sumo sacerdote Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram tão frequentes. O que eu quero que você entenda? Aqui está deixando claro para mim e para você, que a visão, a capacidade de ver o que Deus estava fazendo e como Deus queria fazer, já havia se perdido. Israel, na liderança do sumo sacerdote Eli, começou a perder muitas batalhas, começou a ser derrotado, começou a viver um contexto de declínio espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você começa a perder as batalhas da vida quando você começa a perder a visão espiritual que você tem. Você começa a ver o seu relacionamento ser desgastado, porque você não entende espiritualmente o como e da maneira que as coisas estão acontecendo. Israel estava sendo derrotado porque o sumo sacerdote se perdeu. Ele já não tinha mais visão, ele já não tinha mais direção, ele já não sabia mais nem conduzir os seus filhos, que gastavam o dinheiro do altar com prostituição. A arca foi tomada do povo de Israel. O povo vai para uma guerra, a arca é tomada porque não tinha-se mais direção, não tinha mais visão espiritual. E ali um menino chamado Samuel, que até então era um menino, ele começou a abrir o seu coração, a sua vida para Deus, a ministrar diante do Senhor, e o Senhor começou a visitar ele e abriu os olhos espirituais e começou a usar a vida de Samuel. Samuel governou Israel por 40 anos, durante 40 anos, que esse homem governou Israel, Israel prosperou, Israel avançou. Deixa eu dizer uma coisa para você que é homem, você que é casado, homem, a responsabilidade de ter uma visão espiritual sobre a tua casa é sua. Você tem que ser o sumo sacerdote do seu lar, o sacerdote do seu lar, perdão. Você tem que ser um homem que se ajoelha e pede a direção numa tomada de decisão, para que você não coloque a sua família em um contexto complicado. Elimeleque, ele sai da terra natal por causa de uma fome, que era a circunstância do ambiente. Ele vai para Moabe, ele se compromete, ele morre, os filhos morrem, deixa a esposa viúva e as noras viúvas. Entenda, se você perder a visão espiritual, a igreja de Cristo, ela tem perdido a visão espiritual na maioria das vezes. Olha que interessante, a destruição é resultado da falta de visão espiritual, de como Deus se move, como Deus ele se movimenta. Quando você não entende a maneira do trabalhar de Deus, você compete com Deus, você duela com Deus. Abre para mim fazendo um favor, Provérbios capítulo 29, verso 18. Onde não há revelação divina, onde não há visão espiritual, o povo se desvia. Mas como é feliz aquele que obedece à lei. Olha só, se não há uma visão, meu irmão, você não tem força para construir. Olha que interessante. Quando Deus ele chama Moisés, Deus entrega para Moisés, se revela a Moisés, coloca algo no coração de Moisés que faz com que Moisés acate a visão que Deus havia colocado dentro dele. Quando Deus ele visita Abraão, ele coloca algo dentro do coração de Abraão, e Abraão sai em direção àquela visão, aquele entendimento espiritual. Os olhos desses homens se abrem. Você e eu precisamos aprender a ter uma visão espiritual de como Deus está se movendo. Aprenda a entender como Deus trabalha. Aprenda a enxergar tudo o que está acontecendo, como Deus se movendo daquela maneira, de algum jeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas amar a Deus não apenas nos momentos bons, mas amar a Deus em todo sentido. Todo grande homem de Deus, antes do seu primeiro passo, ele recebe uma visão espiritual. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos.
Antes dele agir, ele tinha uma visão espiritual, se aquilo condizia com aquilo que estava no coração de Deus. O homem de Deus se move pela visão espiritual e não pela visão natural. Preste atenção aqui, meu irmão, eu quero que você entenda isso. Se você dormir depois disso, eu fico feliz, mas agora abre teus olhos, seu coração, o seu entendimento. Abraão, ele está lá com os seus familiares e Deus entrega a ele, sai, uma voz, o chama, um chamamento. Deus coloca Abraão, sem antes dele tomar uma decisão, ele recebe uma visitação de Deus. Aquilo é um abrir visual, aquilo é uma visão espiritual do que Deus estava fazendo. Abraão sai e começa na jornada em cima da direção que Deus havia pedido para que ele andasse. No meio dessa jornada, ele teve batalhas, ele enfrentou fome, ele enfrentou perseguição. As coisas não foram favoráveis. Você e eu temos uma péssima mania de entender que quando nós entramos em um cenário que supostamente foi Deus que nos colocou e a dificuldade vem, a gente deixa de acreditar que aquilo foi Deus que realmente nos deu. Deixa eu falar, um exemplo simples, seu casamento. Quantos aqui já viveram um momento de crise no casamento? Levanta suas mãos. Você não viveu um momento de crise nenhum no seu casamento? No momento de crise você fala assim, nossa, mas esse casamento será que veio de Deus mesmo? Será que foi Deus que me deu? Será que era Deus me dando isso? É Deus sim, meu irmão. Deus te deu o seu casamento. O que você precisa é ter visão espiritual, para que no momento da crise você não quebre. Porque quando você tem visão espiritual, você pode estar vivendo o contexto todo adverso, mas você continua sabendo qual a direção que você deve seguir. Abraão não deu um passo sem que Deus o autorizasse. Ele andou pela visão. E agora eu quero mostrar alguém que estava com Abraão, que em um determinado momento ele fala para Abraão, Abraão, os seus pastores e os meus pastores estão duelando, não há mais espaço para mim e não há mais espaço para você. Um cara que já tinha perdido a visão espiritual. Ele estava debaixo de Abraão, Ló chega para Abraão e fala, não há mais espaço, nós precisamos nos dividir. E aí, Abraão, entendendo que quem movia ele era a visão espiritual e não a natural, ele fala, tudo bem, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Porque a força de Abraão nunca foi a natural, a força de Abraão sempre foi o quê? A espiritual. E Ló olha e vê Sodoma e Gomorra, e Ló vai para Sodoma e Gomorra. Chegando em Sodoma e Gomorra, Ló prosperou, meu irmão. Ló se tornou um big de um comerciante, alguém que tinha conquistado ricas fortunas ali naquela terra. Só que chegou o momento do acerto de conta. E aí você sabe a história de Ló, você sabe a história da esposa que vira estátua de sal, você sabe que depois que Ló sai daquilo, Abraão tocou, de uma certa maneira, resgatar Ló, porque era prisioneiro de um exército que, enfim, de toda aquela coisa toda ali. Resumo da vida de Ló, as filhas precisaram embriagar o pai para ter relação sexual com o pai para gerarem filhos. Sabe o que acontece? Quando você está no seu melhor momento da sua vida, como Ló estava próspero, agora eu posso andar com as minhas pernas. Meu irmão, todas as vezes que você isolar a visão espiritual que Deus tem para você, você vai entrar num poço que muitas vezes não tem volta. Entenda o que eu estou dizendo para você, meu irmão. A visão espiritual de como Deus está se movendo é muito mais importante do que você já conquistou, ou daquilo que você ainda não tem, seja, tanto faz. O mais importante na vida de um homem é ter visão espiritual, saber como Deus está se movendo. Você entendeu isso, sim ou não, igreja? Entendeu o que eu quero que você pegue nessa noite? Comece a buscar em Deus uma visão espiritual para a sua vida. Não olhe apenas somente com os seus olhos naturais. O segundo ponto, eu falei para você, visão espiritual a respeito de si próprio. Abre para mim, fazendo um favor, Mateus capítulo 7, verso 3, 7, 3, Mateus. Porque você repara no cisco que está no
no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Olha que interessante isso, meu irmão. Você já percebeu uma coisa que é muitas vezes, se não quase todas elas, é muito mais fácil você resolver o problema do irmãozinho do lado, mas você não consegue resolver o seu problema? Quantos já perceberam isso? O problema do outro sempre é mais fácil. Eu imagino o outro olhando para o meu problema, falando, não sei como que ele não resolve isso logo. Não é assim que acontece? Sim ou não, igreja? É ou não é assim? Mas por quê? Porque a gente está no meio do tiroteio. A gente está dentro do problema. A casa do vizinho é mais bonita. A vida do vizinho é mais bonita. A vida do fulano é melhor. E muitas vezes a gente acaba de deixar de ter uma visão espiritual de como Deus nos olha. Olha que interessante isso. Quando Deus ele chama Moisés para ser o libertador de Israel, como que Moisés reagiu? Não, Senhor, eu estou pronto, pode contar comigo, me enche com o teu espírito, eu vou destruir Faraó, aquele miserável, aquele homem mau. Foi assim que Moisés reagiu? Qual que era a visão que Moisés tinha de si próprio, espiritualmente falando? Distorcida. Deus ele precisou trabalhar com Moisés um pouco para que Moisés aceitasse. Quando Deus visita a vida de Gideão, qual que foi o posicionamento de Gideão? Israel sendo violado, na verdade, roubado, que era a situação ali, e Deus fala, Gideão, é você que vai vencer os filisteus, é você que vai vencer os povos inimigos. Qual que foi a maneira que Gideão reagiu? Mas eu sou o menor da tribo dos meus familiares. A visão que Gideão tinha de si próprio espiritual não condizia com aquilo que Deus tinha para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, pega mais essa, entenda mais essa. Você gasta muito mais tempo aceitando a visão que Deus tem a respeito de si próprio, você perde muito mais tempo com isso, do que realmente com os seus problemas que você vive. Se você conseguir entender a maneira como Deus ele olha para você, como ele te vê, você vai entender que aquelas dificuldades, aquilo que você está vivendo, não são nada. Todos os homens, todos não, mas uma grande parte, Deus perdeu muito tempo tentando convencer. Dos exemplos mais fáceis e mais lembrados, sem dúvida nenhuma, é a teimosia de Jonas. Meu irmão, por que nós relutamos com Deus? Porque nós não temos a visão que Ele tem. Nós não temos visão espiritual. Nós não temos a clareza espiritual. E nós começamos a agir na marra. Começamos a agir na força. E aí é nítido que nós vamos nos machucar. Nós precisamos entender que o diabo não é a nossa maior resistência. A nossa maior resistência é o nosso entendimento de nos ver como Deus nos vê. Se você entender isso, a sua vida muda espiritualmente falando. Se você conseguir ver como Deus te vê, você vai se colocar na posição de um conquistador. Mas enquanto você não tiver essa visão espiritual de si próprio, de como Deus te vê, você vai se perder no meio da caminhada, do processo. E para nós fecharmos a visão sistêmica, ou a visão do todo, abre para mim, fazendo um favor, João capítulo 4, verso 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto os que semeiam e os que colhem. Vamos lá, pessoal. Igreja, presta atenção aqui. Jesus era agricultor? Jesus era agricultor, igreja? Ele plantava e colhia? Ele tinha noção de agricultura?
E como que ele, no meio de homens que viveu esse contexto, ele está dizendo, olha, vocês viveram a vida inteira, mas vocês não aprenderam coisa nenhuma. Vocês não estão vendo que o campo está pronto para a colheita? Ele estava falando do campo natural? Ele estava falando do campo natural, igreja? Não. Jesus estava dizendo assim, em relação, abram os vossos olhos, e entendam que já está pronto o ambiente. Mateus capítulo 24, 25, Jesus ele começa a dizer, sinais que antecederia a sua volta. E ele diz, olha, fique, observe, se atente aos sinais à sua volta. Que você possa entender os sinais espirituais de tudo o que está acontecendo à sua volta. Tem muitas vezes, tem muitos contextos que nós não entendemos o cenário. E nós vivemos a vida como se aquilo fosse natural. Deixa eu mostrar algo para você. Você precisa ter uma visão espiritual do todo. Você precisa entrar num ambiente onde Deus te mostre o que está acontecendo na questão geral, na questão mundo. Por exemplo, você não tem visto a economia? A economia está à beira de um colapso. Qualquer coisa que acontece na China, reflete no Brasil em coisa de segundos. Aí você fala, não, isso é natural. Meu irmão, você está olhando com os olhos naturais. Outra coisa, a política, no mundo todo temos visto guerra, rumores de guerra, Jesus falou isso, capítulo 24 de Mateus. Aí você entende, não, é porque Putin é ganancioso, porque não sei quem é malvado, é mau. Você não entende o contexto espiritual de tudo isso. Política, você não entende o contexto espiritual, e olha para você ver como que vai a cegueira espiritual. Meu irmão, entenda uma coisa de uma vez, se você é cristão, cristão não vota em partido de esquerda. Cristão não vota em partido de esquerda. Por quê, pastor? Como que o cristão vai defender aborto, meu irmão? Como que cristão vai defender ideologia de gênero? Como que cristão vai defender uso de drogas? Como que cristão vai defender, lá na China, socialismo? As igrejas não podem entrar nem Bíblia, perseguição, comunismo. Meu irmão, abre a tua mente. Você fica, não, porque é social, aquela coisa toda, não, fica em casa, toma aí infração. E você não está vendo, e todo mundo enganando, e você não querendo ver o que o espiritual está te mostrando. Aí você fala assim, mas pastor, o senhor vai me desculpar, mas a igreja não tem que falar em política. Tá bom, não tenho que falar em política. Imagine só, vamos trazer para o natural. Se você está andando na rua, você encontra alguém cego, qual que é a sua obrigação? Qual que é a sua obrigação? É ajudá-lo, sim ou não? Espiritualmente, aquilo que eu tenho visão, eu preciso ajudar quem é cego. Mas como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. E o Senhor fala, vocês veem, ouvem, mas não compreendem com o coração, e eu não os posso curar. Eu não os posso curar, porque a decisão parte primeiramente de vocês. Quando não se tem uma visão espiritual, meu irmão, de como Deus se move, uma visão espiritual de como Deus me vê, e uma visão espiritual de todo o sistema, eu fico paralisado. Eu não sei como trabalhar. Eu não sei como as coisas vão acontecer. Sabe o que faz uma pessoa não desistir no meio do processo? Não é a força natural que ele tem, mas é a visão que um dia Deus colocou no seu coração. O que fez José permanecer, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo, preso e tudo mais, foi que um dia ele recebeu a visão que ele governaria. Quem tem visão espiritual aberta na sua vida,
no sentido de clareza espiritual, tem força para resistir os momentos difíceis. Todos nós já fomos traídos, abandonados, rejeitados. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Óbvio. Isso faz parte. Mas o que faz com que nós permaneçamos não é quem nos bate, nos aplaude ou nos apunhala. É a visão que você tem daquilo que Deus quer construir através de você, para você. Se eu não tenho visão espiritual, eu paro. Se eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida, eu desisto. Entenda isso, igreja. Eu não sei se essa é a palavra que você gostaria de ter ouvido nessa noite, mas eu entendo que se houver aqui, Sara Nossa Terra, homens e mulheres que permitam que o Espírito Santo abra os seus olhos, você vai começar a viver o que você nunca viveu na sua vida. Você vai começar a colher o que você nunca colheu na sua vida. E você vai começar a ser usado como você nunca foi usado. Porque você começa a entender o que Deus espera de você, o que Deus quer fazer através de você, aonde Deus quer que você esteja e como Deus quer que você esteja. Mas a nossa maior resistência é a nossa cegueira espiritual. A cegueira espiritual é o que mata o cristão. O pecado nos atrasa, mas a cegueira nos mata. O pecado nos faz perder tempo, mas a cegueira espiritual nos tira do propósito. Todos os grandes homens de Deus, se você for procurar, ler a Bíblia, Abraão mentiu, né? Moisés matou, Davi se deitou com a mulher do vizinho, né? A prostituta Raabe, ela dá a genealogia, ela tem na linha genealógica de Jesus. Os erros, os pecados nos atrasam, mas a nossa visão espiritual pode nos roubar o propósito que Deus tem para nós. Você entende o que eu estou dizendo para você, sim ou não? Você entende isso? Então, meu irmão, que você preserve, se você não tem a sua visão espiritual aberta, nesses dias, um grande derramamento do Espírito sobre todo o povo, e você vai vir ter visão. Joel 2:28 diz exatamente isso: derramarei o meu Espírito, a manifestação, o trabalhar do meu Espírito, e a partir de então você passa a ter visão. Você passa a ter visão, coisas simples acontecendo. Você vai falar em nome de Jesus, eu estou entendendo. Você vai repreender enfermidade que chega na sua casa. Meu irmão, tem gente que gosta de ser uma farmácia, ter uma farmácia na sua casa. Ele por si só já profetiza desgraça dentro do lar. Aí falando, o pastor está indo contra a enfermidade sempre. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Será que por trás dessa enfermidade não existe um ponto espiritual que você precisa encontrar e destruir isso na sua vida? Será que pela falta de dinheiro na sua vida, pela escassez financeira na sua vida, não existe uma legalidade espiritual? Não está te faltando visão espiritual para você ver como está te roubando? Pela falta de relacionamento, área sentimental na sua vida, será que não existe uma visão espiritual para você entender o que está fazendo você viver assim? Tanto na falta como na abundância. Meu irmão, entenda espiritualmente as coisas. Quem é espiritual, quem é do Espírito, vai entender espiritualmente. As coisas que são da carne é da carne, mas quem é do Espírito é do Espírito. Se eu disse para você que nada que acontece na terra
passa desapercebido aos olhos, ao crivo espiritual. Então a minha primeira recorrência não é no natural, o meu primeiro posicionamento é no espiritual. Eu tive uma perda financeira, antes de você querer corrigir no natural, se ajoelha e ora ao teu Deus espiritualmente. Perdi algo, me roubaram algo, perdi uma oportunidade, estava tão perto e aquela porta se fechou. Calma aí, isso não é normal, aconteceu uma, aconteceu duas, calma aí, agora eu vou me colocar de joelhos. Isso vai ter que cair por terra em nome do Senhor Jesus. A sua visão espiritual precisa estar afiada, meu irmão. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele vai na força do Deus dele, ele não vai na capacidade humana. O que eu quero que você entenda hoje é única e exclusivamente, passei 40 minutos com você hoje dizendo, olha, crente, cristão, aprenda, desenvolva a sua visão espiritual. Era só isso que eu queria que você entendesse. Não perca tempo tratando o fruto, vai na raiz do problema. Seja inteligente espiritualmente. Inteligência espiritual. Até existe um livro, né? Eu não sei se tem esse livro para vender, mas eu li esse livro, Inteligência Espiritual. Hoje até mesmo as empresas têm buscado pessoas com esse QI aí. Essa capacidade de espiritual, sabia? É o QE, né? A capacidade espiritual, porque entenderam que quem é espiritual tem mais facilidade de vencer os conflitos da vida. Sabia disso? Uma pessoa que recebe oração no leito, lá numa dificuldade de UTI, tem muito mais chance de vencer a doença do que quem não recebe. Visão espiritual, meu irmão. Abra teus olhos espiritualmente para aquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Amados, que essa palavra fique no seu coração. Agora nós vamos para o nosso momento de dízimo e oferta. E aí eu quero falar para você, quando você traz a sua oferta,